Isso representa que todo mundo sentiu? Ok. A conversa teve um entendimento, não teve um entendimento? Se não teve um entendimento nessa conversa difícil, o que vocês acham hoje que impediu esse entendimento? Vejam bem que eu estou perguntando. Eu tive também as minhas conversas difíceis, todos nós tivemos. Então, olhando para trás, resgatando essa memória, por que vocês acham que o entendimento não foi alcançado? Qual foi a razão? Dificuldade de ouvir. Quem mais? Ah, muito bom. Questão de amadurecimento ou falta de, né? Esse é o caso, acredito. Né? Uma falta de amadurecimento. E o que você considera amadurecimento? Seria o que para você um amadurecimento? Uma vivência, uma experiência, um conhecimento de vida. Isso foi muito bem colocado, porque muitas vezes as conversas não chegam a entendimento exatamente por essa questão, há uma defasagem entre as pessoas que estão conversando ali com base nessa experiência. Muito boa colocação também. E o não escutar, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a ótica da psicologia. Que mais? Alguém quer dar mais alguma contribuição? As palavras usadas. Muitas vezes as palavras usadas de fato, principalmente se elas são palavras um pouco mais agressivas, um pouco mais carregadas, isso realmente dificulta a comunicação. Então vejam que ao fazer essa simples sensibilização, resgatando da memória, eu acredito que vocês tenham trazido uma conversa difícil, mas nós não tivemos só uma conversa difícil ao longo da nossa vida. Nós tivemos várias conversas difíceis em diferentes ambientes, no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, às vezes na casa espírita também, com algum companheiro em algum momento, diante de alguma situação que ficou complicada. E aí percebam, a comunicação ela é a base da nossa vida. Desde lá os nossos primórdios, no surgimento da humanidade, nós inventamos uma forma de nos comunicarmos até para sobreviver. A criação da linguagem, seja ela uma linguagem a princípio gestual, depois passou a uma linguagem verbal, passou a uma linguagem representada por desenhos, pela escrita, tudo foi surgindo para que a gente pudesse expressar as nossas ideias e também compreender as ideias das outras pessoas. E hoje nós vivemos uma crise em termos de comunicação. Outro dia eu estava escutando um podcast e eu achei muito interessante que ela não é psicóloga, eu acho que ela é jornalista. Ela escreveu alguns livros sobre comunicação e ela disse que até os recursos que hoje a gente tem na mão no celular, o WhatsApp, por exemplo, há um tempo atrás, quando o WhatsApp surgiu, a gente não tinha o recurso de acelerar a conversa quando a gente vai escutar. Aí surgiu esse recurso. Então, tá todo mundo rindo porque todo mundo faz isso, tá, gente? Eu também faço. Mas depois que eu escutei o comentário dela, eu parei de fazer, porque olha bem o que ela disse. Nós estamos nos acostumando não só a não ligar para ninguém, então as pessoas não se ligam mais, agora é tudo mensagem de áudio pelo WhatsApp ou escrita. Então reparem, para que vocês ligaram telefonema da última vez? Muito raro, né? A gente se comunica mais pelo WhatsApp. E a gente, quando recebe o áudio, a gente acelera, e aí pode acelerar o e-mail e pode acelerar dois. E a gente bota lá no 2 porque a gente não quer perder tempo. Aí olha que interessante que ela disse, esse hábito de acelerar as gravações faz com que a gente, quando está diante do outro, presencialmente, e a pessoa vá falar com a gente fique procurando o botão onde é que acelera a pessoa, porque a gente perde o hábito de escutar a outra pessoa na velocidade normal e a gente fica entediado. A gente fica ansioso, a gente fica estressado, porque está achando que está demorando muito a pessoa falar, mas não é, a pessoa não está demorando a falar. A gente que está se acostumando a escutar a conversa, a fala da pessoa de uma maneira acelerada. Então, depois disso, eu parei de acelerar os áudios, eu não faço, a não ser realmente que seja uma emergência, e realmente eu tenha muito pouco tempo, ou eu veja que a pessoa está numa emergência, a gente fica naquela aflição de escutar logo, né, o teor da conversa.
Então percebam que hoje a gente vive um desafio. Nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão isolados, com tanta dificuldade de nos entendermos uns aos outros. E esse é o nosso objetivo hoje aqui principal. É nós sairmos daqui desse seminário com recursos para melhorar as nossas conversas e para fazer com que essas conversas difíceis que nós teremos ainda, porque o seminário não vai impedir que ninguém deixe de ter conversas difíceis, elas acontecerão, acontecem, né? Os conflitos, eles fazem parte da convivência humana. O conflito em si não é uma coisa ruim. Nem o conflito familiar, nem o conflito na casa espírita, nem o conflito no ambiente de trabalho. O conflito faz parte da nossa condição humana. O que é ruim é nós não sabermos gerenciar e administrar esse conflito da forma apropriada. E isso depende da qualidade da nossa comunicação. Então, o objetivo hoje principal é esse, que a gente saia daqui com esses recursos, com essa visão mais ampliada. Como é que eu posso melhorar a minha comunicação com as outras pessoas nos diferentes níveis da minha vida? Por isso que é importante que vocês perguntem, que vocês não deixem que nenhuma ideia fique aí obscura, para que vocês de fato se apropriem e que vocês tragam isso para a vida de vocês. À medida que eu for explicando, vocês procurem lembrar e associar com experiências do dia a dia de vocês em relação ao que vai ser trazido, porque assim a gente vai alinhando a teoria com a prática, com a vivência de cada um. Eu trago aqui para a gente iniciar algumas imagens, que são imagens que ilustram isso. Então a gente vê a recusa, né, quando a gente não quer ouvir o outro, não quero te ouvir, eu não quero saber. Na cena aí do meio em cima, a gente vê uma menina pré-adolescente entre dois pais hiperconectados, quer dizer, o tempo todo no celular, vem sendo uma coisa muito frequente, não há tempo nem disposição para a comunicação. Na terceira ali, né, na parte de cima, a menininha entre dois pais que estão brigados um com o outro. Então, aqueles que têm crianças pequenas, ou quando há criança na família, muitas vezes a criança fica ali e percebam, presenciando aquele padrão de conversa. Os pais de vocês, os cuidadores principais de cada um de nós, a gente, quando era criança, observava como é que eles conversavam. Há pais que só conversam brigando, gritando. Há pais em que um grita e o outro se submete, fica calado, mas fica de cara feia, que é um tipo de reação também. Então, a gente cresce observando esses padrões de comunicação das figuras parentais, e muitas vezes a gente interioriza esse padrão. E isso aparece muitas vezes na clínica psicológica, principalmente quando há algum problema entre pessoas que vivem juntas, como um casal. Isso começa a aparecer. Eu fui conversar com fulano e o fulano ou ficou com o celular na mão, ou o fulano não quis me ouvir, ou ele disse que ouviu, que entendeu, mas eu percebi que ele não estava me entendendo, porque tem isso também, a gente não fala só com a palavra. A gente tem toda a expressão facial, a gente tem uma expressão corporal, e a gente percebe, isso faz parte também da comunicação. A gente tem aí embaixo, né, o casal, na hora de dormir, em vez de conversarem como é que foi o dia, em vez de aproveitar aquele momento de carinho, de conexão pessoal, presencial, cada um também no seu celular antes de dormir. A gente vê no do meio a criancinha ali abandonada, enquanto os pais, a criança brincando sozinha, enquanto os pais estão igualmente no celular. E a última, os pais brigando e um filho adolescente desesperado, sem saber o que faz e provavelmente cansado. Essa última cena eu me lembro de uma amiga que eu tive no ensino médio, que a gente conversando sobre contexto familiar, e ela disse pra gente que ela e a irmã pediram para os pais se separarem. Vejam bem, quando elas entraram na adolescência, elas pediram uma reunião com os pais e falaram assim, olha, nós queremos que vocês se separem, porque a gente não aguenta mais viver assim. Ou vocês se separam ou a gente vai pedir para morar com a vovó. Olhem que maturidade dessas meninas, de chegar para os pais adultos e expor esse tipo de situação. Quer dizer, o ambiente de briga, ele acaba trazendo um impacto muito nocivo, muito prejudicial para as crianças e para os jovens
que estão em desenvolvimento. Por isso que a gente tem que melhorar, que aperfeiçoar a nossa capacidade de comunicação. Vamos então passar aqui para os conceitos com base na psicologia. O primeiro conceito, mais básico, é a comunicação. O que é? É um processo de transmitir, de receber e interpretar mensagens entre indivíduos, entre grupos e entre sistemas. Então, a gente hoje vai focar mais na comunicação individual, mas é importante lembrar que há essa comunicação, essa troca de informações também entre coletivos, sejam instituições, sejam países. Há muitos países, por exemplo, que entram em guerra porque não conseguem evoluir para um entendimento nas suas conversações por vias diplomáticas. Aí acabam apelando para a força física, para a agressão. Então, a comunicação é esse processo básico que, reparem, a gente transmite, a gente recebe, mas a gente também interpreta. E com base em que a gente vai interpretar aquilo que a gente recebe? Com base, cada um de nós, na nossa própria experiência pessoal e naquilo que a gente tem de conhecimento, de cultura da nossa vida, né, que a gente conseguiu adquirir. Essa comunicação ela pode acontecer de forma verbal, oral e escrita, não verbal, através das nossas expressões faciais, da nossa postura, do nosso olhar e dos nossos gestos. Então, nós estamos constantemente comunicando, muitas vezes sem saber, através de todos esses elementos dessa comunicação não verbal. A gente brinca em psicologia que a gente tem que fazer cara de paisagem quando a gente está na consulta, porque a gente não pode demonstrar reação, a gente tem que se conter, porque a gente não sabe qual é o contexto. Vou dar um exemplo. Se a gente está num contexto de amizade, nas nossas famílias, com os nossos amigos, e alguém chega para a gente e fala assim, eu estou grávida. Qual é a primeira reação da gente? Ah, que legal, a gente expressa isso, né, no nosso rosto. E aí a gente, que legal, parabéns. Gente, na clínica a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer cara de paisagem. Então, quando uma paciente chega e fala assim, estou grávida. E como é que você está se sentindo em relação a estar grávida? Porque perceba, gente, é difícil, concordo para uma e outra. Não tem disciplina na psicologia de fazer cara de paisagem, a gente tem que aprender atendendo já. E qual é a razão da gente não ser muito indicado a gente demonstrar sentimentos assim, como é no outro contexto? Porque às vezes aquela informação não é uma informação boa que aquela pessoa está trazendo para ela. Às vezes ela vai dizer que está grávida e vai falar na consulta, eu não quero esse filho, eu quero tirar esse filho. Então a gente não pode se apressar e já ir parabenizando a pessoa, porque o contexto da comunicação é diferente de um contexto de informalidade. Então percebam como que essa questão, né, da expressão, ela faz parte da comunicação e dependendo da profissão a gente tem que adequar para a gente não ficar mostrando uma reação indevida em relação a outra pessoa. Mais do que simplesmente trocar informações, comunicar é conectar consciências, compartilhar sentidos e construir vínculos. Então é conversando que a gente se entende. Eu sou de uma geração do Chacrinha. Quem é da minha geração, eu fiz 61 anos esse ano, vai lembrar o que o Chacrinha falava, qual era o bordão do Chacrinha. Quem não se comunica, viu? Todo mundo sabe. Eu acho que mesmo o pessoal que não é da geração aí, que não assistiu Chacrinha, já ouviu falar desse bordão dele. Então, quem não se comunica, se trumbica. O que Chacrinha queria dizer com isso? Que a gente se vincula ao outro, a gente entende o mundo, a gente consegue agir nesse mundo, ter um bem-estar pessoal a partir dessa comunicação positiva, da qualidade das nossas relações e, portanto, da qualidade das nossas comunicações com as outras pessoas. E, por fim, já que a gente conceituou comunicação, o que eu entendo por amorosa aqui? Amorosa é a qualidade de quem age, sente ou se expressa com amor, com cuidado, com ternura e respeito. A comunicação amorosa é uma comunicação, então, que ela traz na hora, no ato de comunicar-se, todas essas características aí. E é o que a gente pretende.
que as nossas interações sejam amorosas, que a nossa comunicação seja amorosa. E aqui eu trago um conceito juntando tudo. Comunicação amorosa é ouvir e até silenciar com a intenção de construir, de curar e unir, e nunca de ferir, dominar ou manipular. É uma comunicação que promove o bem, que acolhe o outro e constrói vínculos de confiança e de afeto. Não parece bom para vocês? Para mim parece muito bom esse conceito. E isso é uma coisa dada que a gente pode comprar? É uma coisa que a gente vai adquirir em um dia, uma semana, 10 dias? Não. Isso é um exercício e uma prática de uma vida inteira. A gente vai aprofundando essa comunicação amorosa. Eu convivi com o Chico, quer dizer, nem convivi, eu conheci o Chico assim superficialmente, Chico Xavier, porque houve uma época em que ele ia muito ao Rio, quando ele ainda viajava, e ficava numa instituição, acho que era Tupiara, e aí fazia-se aquela fila gigantesca do beijamão, né? A gente ia só para beijamão, para falar, para conhecer presencialmente assim, o Chico. E aí, quando você está na fila, naquela fila gigantesca, a gente escuta muita história, né? Escutava muita história. E o pessoal dizendo assim, não, o Chico nunca fala nada ruim para ninguém. O Chico nunca desmente ninguém. Aí foram se criando no movimento espírita algumas lendas, né? Que diz que uma vez uma pessoa chegou para ele e falou para ele assim, Chico, você está vendo a minha luz? Você está vendo a minha luz? E ele estava embaixo de uma luz, realmente, de uma lâmpada. E aí Chico virou para ele e falou assim, meu irmão, estou vendo a sua luz, porque ele não ia mentir, mas ele também não queria, porque ele viu que era uma pessoa mentalmente perturbada, ele não queria entrar no embate. Então ele procurava esse cuidado, ele procurava não ferir o outro, ele tinha, porque era uma figura pública religiosa, ele procurava sempre se comunicar com o outro de uma maneira a não trazer nenhum tipo de dor, a não trazer nenhum tipo de sofrimento. Essa questão também de dominar, de ferir e de manipular, gente, nós fazemos isso às vezes sem se dar conta, sem perceber. Se eu perguntar, por exemplo, para vocês assim, vocês são chantagistas na comunicação? Vocês acham que vocês são chantagistas? E vocês conversando com os outros, vocês já fizeram chantagem? A gente vive fazendo. Mas a gente faz não é porque a gente é mau. A gente chantageia porque a gente aprendeu isso na infância. As nossas mães falavam assim pra gente, ou você toma banho ou você vai ficar de castigo. É chantagem. A gente era obrigada a fazer uma coisa para fugir de uma punição. Tinha também a chantagem passiva, que é muito comum em casais. A pessoa fala assim, vou dar um exemplo. Você vai em tal evento comigo? Você quer ir no futebol comigo? Se for um homem que gosta de futebol, chamando a esposa. Vamos no futebol comigo? Aí a esposa fala assim, não, futebol de novo não, eu não vou no futebol. Ele pode não ameaçar. Se você não for, então eu não vou fazer isso. Ele pode até não fazer, mas existe chantagem passiva, fecha a cara. Isso é uma forma de chantagem. Mudo. Aí a esposa olha, amor, não sei o quê. É uma forma, e só melhora a cara, só volta a falar, só volta a se comunicar se o outro fizer aquilo que eu quero. Então percebam que esse tipo de joguinho na comunicação, parem para pensar como é que era a relação comunicacional de vocês com os pais, com os cuidadores principais na infância, e vocês vão ver a origem de alguns comportamentos que vocês têm na comunicação. Todos nós somos assim. Vamos ver agora alguns elementos da comunicação na psicologia básicos que toda comunicação tem. O primeiro deles, claro, que foi que a nossa irmã falou, é o escutar. O que é escutar, na verdade, para a psicologia? É acolher o que é expresso sem julgar, procurando compreender o outro em seus sistemas de referência. Então, compreender os outros em seus sistemas de referência chama-se empatia. Renunciar a responder, pelo menos por um tempo. Vejam a profundidade desse conceito e lembrem da conversa difícil que eu pedi para vocês lembrarem. Provavelmente, um não estava escutando o outro, principalmente se a conversa não chegou ao entendimento.
E por que não estava escutando o outro? Porque quando a gente vai conversar com alguém, especialmente quando o tema é espinhoso, a gente não ouve outra pessoa. O que a gente faz, gente, quando a gente está conversando com uma pessoa, uma coisa quente, difícil? O que a gente faz? Quando a pessoa fala, a gente está escutando? Não. A gente está pensando o que a gente vai responder. A gente está lembrando umas coisas para trazer naquela conversa. Principalmente se for briga de casal, mulher. Você sabe que mulher não esquece, mulher arquiva, né? Mulher vai arquivando, vai arquivando. Aí quando tem aquela conversa difícil, a mulher vai desarquivando tudo aquilo. Então o marido está falando, a companheira está falando, e aí a gente está pensando em coisas mais para trazer ali, né? Para fazer o jogo da acusação. Então, muitas vezes, a gente, quando está diante do outro para conversar, a gente não presta atenção, a gente não escuta. Tem uma frase do Rubem Alves, que se tornou muito conhecida. Rubem Alves foi um filósofo, também professor, educador, que ele dizia assim: tem muito curso de oratória, mas eu nunca vi um curso de... Todo mundo conhece essa frase, de escutatória. Então, a gente tem muito curso ensinando a falar, mas a gente não tem curso ensinando a ouvir. E aí fica esse descompasso que a gente, na verdade, não sabe escutar. Eu vou dar umas dicas ali mais na frente, quando a gente falar de comunicação não violenta. Então, escutar é isso, escutar é se desarmar. E quando a gente for falar, a gente renunciar a responder imediatamente. A gente renunciar a ficar respondendo aqui dentro da cabeça da gente, para procurar entender aquela outra pessoa dentro do quadro de referência de vida dela. A gente tem também que, nesse processo, entender. E como a gente mostra que entendeu o outro? Parafraseando. O que é parafrasear? Fazer perguntas que revelem nossa compreensão do que o outro disse. Mas também só parafrasear quando isso foi importante para o entendimento. Então, se a gente estiver conversando com alguém e a gente quiser ter certeza que entendeu o que o outro falou, depois da gente prestar atenção, então se a gente conversa com uma pessoa, vamos imaginar no contexto da casa espírita, o jovem chega para o coordenador de uma mocidade e fala assim: eu não vou vir mais na reunião da mocidade, porque eu estou achando essas reuniões muito chatas. Eu não aguento a forma da aula que fica só falando, e eu acabo tendo sono, tendo vontade de pegar no celular. Aí o coordenador da mocidade, que se desarmou, está escutando aquilo que está sendo dito, para ter certeza que ele entendeu, ele parafraseia. O que é parafrasear? Ele repete aquilo que ele entendeu. Ele vira para o jovem e fala assim: tá, fulano, então o que você está dizendo é que você não quer vir mais à mocidade, porque você está achando chato, porque o estudo é repetitivo. É isso que você falou? Isso é parafrasear. E a gente só tem a certeza que a gente entendeu o outro quando a gente diz o que a gente entendeu e pede para o outro confirmar. Agora, reparem que com isso a gente não está querendo burocratizar a comunicação. A gente só deve parafrasear quando a gente achar que não entendeu o que o outro falou. Porque é muito importante que algumas coisas que são ditas, a gente esclareça o sentido. Por quê? Porque a gente tem essa história pessoal nossa lá de trás, que muitas vezes pode interferir no nosso entendimento em relação a alguma coisa. Não sei, nessa conversa que vocês imaginaram aí, se houve alguma coisa nessa conversa difícil que vocês porventura não tenham entendido ou que o outro não tenha entendido. Eu acho até que alguém ia falar isso. Por que a conversa não deu certo? O fulano não me entendeu. Mas será que a gente entendeu o outro? Como é que a gente sabe que entendeu? Parafraseando. Então, essa questão do entender seria o segundo elemento. Aí, então, a gente diz, a gente fala. Veja que isso é uma conversa, né? Então, a gente escuta, a gente se certifica que entendeu o outro. Depois que a gente se certifica que entendeu, aí a gente vai falar. É o dizer. E como é que a gente vai dizer? A gente observa o fato sem julgamento. A gente fala como a gente se sentiu ou sente ao observar aquele fato. Qual é a necessidade ligada a esse sentimento?
E a gente pede aquilo que a gente precisa. Eu vou dar mais exemplos quando eu for falar de comunicação não violenta, que a comunicação não violenta se aproxima muito aqui desse dizer, dessa forma de dizer. Eu vou exemplificar aqui um contexto. Vamos imaginar um homem e uma mulher casados que trabalham fora os dois o dia inteiro. A mulher chega em casa, ou chega na hora do almoço, ou chega no fim de semana, a mulher vai para a cozinha, ou vai para a lavanderia fazer as coisas de casa e o marido não faz nada. Como é muito comum na nossa cultura, porque é uma cultura que é baseada nessa crença de que trabalho de casa é um trabalho feminino. E aí a mulher chega para o marido e reclama, né? Ela fala assim, olha, eu estou estressada, eu estou cansada, eu estou fazendo tudo dentro de casa sozinha, eu trabalho, você trabalha, eu me sinto desconsiderada, eu me sinto estafada e eu preciso que você me ajude nas tarefas de casa, assumindo a sua parte dentro desse serviço, que são nossos, não são meus, são nossos. Você poderia, então, se encarregar de lavar a louça depois que eu fizer a comida? Você poderia, então, se encarregar de estender a roupa depois que eu lavar a roupa? Reparem os elementos nesse exemplo que eu dei, estão todos aí. A pessoa traz um fato, né? Você nunca me ajuda nas coisas de casa. É fato. O marido não vai poder negar, porque ele não ajuda, isso é um fato. A esposa fala como ela se sente cansada, sobrecarregada, desconsiderada. Ela diz o que ela precisa, eu preciso que você me ajude e assuma a parte que lhe cabe nesse latifúndio, né? Como diz Chico Buarque na música. Preciso que você assuma a sua parte. E aí ela pede, ela fala de forma clara o que ela precisa. Olha, você vai lavar a louça, você pode então lavar a louça, eu faço a comida lá em casa, é assim, né? Eu faço a comida e Paulo lava a louça. Aí, às vezes, eu faço uma bagunça tão grande na cozinha que eu mesma falo assim pra ele, amor, tô com pena de você, de tanta bagunça. Aí eu brinco com ele assim, você quer trocar? Da próxima vez você faz a comida, eu lavo a louça. Ele, não vou assumir o risco, ou se você quiser assumir o risco, tudo bem. Então é assim, quer dizer, esse dizer também, ele não pode ser um falar de qualquer maneira. Nós temos que ser claros na nossa conversa. Então imaginem nesse exemplo que vocês pensaram, vocês fizeram isso? Vocês falaram o fato, vocês falaram como vocês se sentiram, vocês disseram qual era a necessidade de vocês, e aí então vocês fizeram um pedido ou deram a informação necessária. Esse é o dizer. E nós temos também, muitas vezes, o silêncio, que também expressa uma mensagem, tem um propósito, que tanto pode ser a rejeição e punição e controle, quanto proteger e sustentar. Então, o silêncio, ele tem que ser usado com sabedoria. Há momentos em que o silêncio cabe. Há momentos que a gente não tem o que dizer. E se a gente não tem o que dizer, é melhor não dizer nada do que falar alguma coisa que seja sem sentido, do que falar alguma coisa que possa vir até a magoar e ferir outra pessoa. Querem ver um exemplo? O luto. Às vezes a gente se vê diante de uma situação de luto, de um conhecido, de um parente, de uma situação assim tão chocante, tão dolorosa, que falar meus pêsames, meus sentimentos vira uma palavra vazia. Então, muitas vezes, chegar para a pessoa e dar um abraço apertado é muito melhor do que falar uma coisa que seja apenas para dizer, sem nenhum impacto ali de consolo, nenhum impacto positivo para a pessoa. O silêncio ele pode ser usado para ferir, mas ele pode também ser usado para curar. E a gente tem que prestar muita atenção na forma como a gente usa esse silêncio. Quem convive com pessoas com demência, quem tem algum parente demenciado, que está no início do processo de Alzheimer, por exemplo, mas o Alzheimer não é a única demência, passa muito por essa questão de silenciar. Então, às vezes, a pessoa com demência vem e te fala uma coisa. Aí, dali a 5 minutos, ela vem, fala a mesma coisa. Quando a gente não tem experiência com demência, a tendência é a gente falar o quê? Você acabou de falar isso? Você acabou de me dizer isso? Ou então, lá pela terceira vez, mãe, ou então, pai, é a terceira vez que você fala isso para mim. Esse é um dos casos em que o silêncio, muitas vezes, é mais útil na relação do que a gente dar uma resposta, do que a gente falar alguma coisa.
Então vejam que o silêncio é um recurso e pode ser utilizado de forma positiva, mas nunca a gente deve usar de forma negativa. Outra coisa que a psicologia traz é a importância da validação, de validar o outro. Já ouviram falar isso? O que é validar? O que é ser validado para vocês? Se vocês tivessem que completar a seguinte frase: eu valido o outro quando... Peraí, quem falou? Tenho certeza. Você valida o outro quando você tem certeza? De quê? Não entendi. Desenvolve. Quando você tem certeza do assunto. Tá. Acho que agora eu entendi. Quer dizer, você confirma o que o outro fala, você entendendo o assunto. Validação pode ser isso num contexto. Quem falou outra coisa aqui? Quando você dá importância ao fato, mas no contexto da comunicação. Seria dar importância ao que a pessoa está falando. Tá. Muito bom também. Quem mais? Eu valido o outro quando? Quando eu compreendo o outro. Quando eu compreendo e ainda ficou faltando uma coisinha. Vou dar um exemplo corriqueiro. Uma amiga vai no cabeleireiro, faz um corte de cabelo terrível, pinta de rosa-choque. Se arrepende. Gente, tirando o rosa-choque, isso é muito comum. Às vezes a gente vai no salão, faz o corte e se arrepende mesmo. Aí chega para uma amiga e fala assim: ai, fulana, cortei meu cabelo, pintei de rosa, ficou horrível. O que é validar a pessoa nesse contexto? É confirmar. Porque o que a gente vai dizer? Socialmente nós somos educados a mentir. Não, tá diferente. Tá diferente, você ficou moderna, você ficou rajada. Por quê? Veja que o nosso objetivo não é ruim. A gente quer aliviar a aflição da pessoa, mas a gente mente. Em vez de validar o que a pessoa está sentindo, a gente mente para a pessoa. A gente faz isso com os filhos. O filho, quando cai, chora. Ou quando o filho fala para a gente que está triste. Não foi nada não. Não foi nada não. Ah, não fica triste não. Eu fiz isso com os meus filhos. Fizeram isso comigo quando eu era criança. Mas vejam, não é porque a gente é mal que a gente faz isso. A gente faz isso porque fizeram com a gente vai reproduzindo. Então a validação para a psicologia é o quê? Reconhecer e afirmar a validade ou o valor das emoções de uma pessoa. Seja o que for que a pessoa traga para a gente. Setembro Amarelo passou. Quantos de nós se sente preparado para validar o sofrimento e a angústia existencial do outro? O que quer dizer isso? Se alguém chegar para a gente e falar assim: cara, estou pensando em acabar com tudo. Estou pensando em chutar o pau da barraca, sumir, acabar com minha vida. O que é validar a angústia existencial do outro? O que a gente faz automaticamente quando alguém chega e fala pra gente isso? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha bem, Deus está aí. Tua vida é muito preciosa. Você não pode fazer isso. Pensa no sofrimento. A gente, naquela aflição de salvar a vida do nosso amigo, da nossa amiga, a gente não valida o que ele está sentindo, o que ela está sentindo. E aí, o que é validar? Validar não é concordar, não, tudo bem, você tem que se matar mesmo, tá cansado, vai e morre. Não é isso que é validar. Validar é, por exemplo, nesse contexto, você falar para a pessoa: entendo, você está se sentindo cansado, você está achando que você não aguenta mais, é isso, olha o parafrasear, é isso, você está sentindo que você não aguenta mais, é isso. Aí a pessoa fala: é isso, eu não aguento mais. Mas qual é a situação que você está vivendo que faz você acreditar que morrer é a solução? Isso é validar o que o outro está sentindo. Quando a gente começa a validar o que a pessoa sente, a pessoa então, alguém está me ouvindo, alguém está realmente me entendendo aquilo que eu estou falando. E aí a pessoa vai abrindo o coração dela, ela vai se abrindo ao que você tem para falar. Agora, se a gente diz assim: não, pelo amor de Deus, não faz isso, o que a pessoa vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Ela vai se calar, ela vai se trancar e ela nunca mais vai te falar nada. Isso não quer dizer que ela não continue pensando. Isso não quer dizer que ela não vai fazer. A mesma coisa nossos filhos adolescentes.
Se um filho chegar para a gente, tiver coragem de falar assim, ô mãe, pai, eu ontem fui na casa do fulano, e aí começou a rolar um cigarrinho de baseado, né, uma maconha lá, um baseadinho, e aí ficou todo mundo fumando, experimentando, e aí eu, cara, naquela hora eu fiquei me sentindo pressionado, fui e fumei. Veja, seu filho, sua filha criou coragem, que já é uma coisa rara, só filhos e filhas que têm realmente uma abertura para isso, para te contar uma coisa dessa. Às vezes é um jovem espírita, porque acredita em vocês. Jovens espíritas também fumam maconha, apesar da gente achar que não, porque são jovens, são pessoas humanas, com todos os jovens. Então pode acontecer. E aí, se eu não valido aquilo, se eu não valido aquela experiência que está sendo trazida, se eu não valido aquela emoção, o jovem nunca mais vai me contar nada. Acabou. Perdeu a oportunidade. O quê? Você fez o quê? Doutor Bezerra de Menezes nunca mais vai te ajudar. Você nunca mais... Acabou, nunca mais o nosso filho ou nossa filha vai falar mais nada pra gente. Agora, se a gente validar o que não significa concordar em dizer que a pessoa está certa, se a gente procura entender melhor como é que foi aquela experiência, acolher o que aquele jovem está sentindo, o que ele gostaria de ter feito se ele pudesse voltar atrás, como que ele pode se fortalecer de uma outra oportunidade que isso aconteça para dizer não. Pronto, a gente entra numa conversa que vai ser uma conversa mais virtuosa. Então, validar é reconhecer aquilo que o outro está sentindo. Quais são os passos da validação? Ouvir empaticamente, tentando se colocar no lugar do outro, confirmar ou validar o que ele está sentindo, oferecer um conselho ou um encorajamento, se for apropriado. Se for. Porque às vezes a pessoa não quer conselho, ela só quer desabafar. E é muito importante a gente entender a diferença. Outra coisa que a gente faz muito, gente, que a gente não valida o outro, é falar da nossa experiência. Então, quando a pessoa diz assim, eu estou com essa situação no trabalho, estou sendo perseguida no trabalho, está sendo muito difícil para mim. Mas eu passei pior. Aí, em vez de ouvir sobre a experiência da pessoa, a gente traz a nossa pessoa e a gente ainda hierarquiza, a gente coloca o nosso sofrimento mais. O orgulho tem disso, né? A gente quer ter o maior de tudo, inclusive da dor, do sofrimento, das experiências ruins. Então, muitas vezes a gente fala da gente quando o outro está procurando essa validação, que é muito ruim. Exemplo aqui que eu trago, né, de validação. Quando alguém fala assim, alguma criança ou jovem, eu não quero mais ir para a escola. Estou tão envergonhada depois do show de talentos de ontem à noite que eu não quero mais aparecer na escola de novo. Então, pode ser um adolescente que participou de algum evento, né, um show de talentos, não foi bem no show de talentos, se sentiu muito mal, está com vergonha de voltar no dia seguinte. Qual é a tendência do pai e da mãe? Minimizar. E aí eu vou mostrar aqui a diferença. O que é uma resposta não validadora? Você não tem nada que se sentir envergonhada. Veja, ao dizer isso, eu estou negando o sentimento do outro, porque a pessoa está envergonhada. E eu estou dizendo que ela não está. Você fez um bom trabalho, a pessoa sabe que não fez, porque inclusive o resultado não foi bom. Então isso a gente pensa que a gente está ajudando, e na verdade não está, porque a gente não está validando o que aquele jovem está sentindo. O que seria uma resposta validadora? Sinto muito, querida. É difícil se sentir assim na frente de toda a escola, especialmente quando você está atuando. Há algo específico que está preocupando você na volta à escola? Percebam a diferença da não validação para a validação. Então, ao validar, eu confirmo que a pessoa está sentindo igual cabelo feio. Não, realmente, não ficou legal em você. Aí o que é o que a gente costuma emendar? Cabelo cresce. Né? A gente fala assim, mas tudo bem, o cabelo cresce, você vai poder refazer lá na frente. Então, esse exemplo da validação mostra isso, a gente confirma o que o outro está sentindo. E vai tentando saber mais da experiência, perguntando, para poder trazer uma colaboração. Outra coisa importante sobre a palavra é que a palavra é performativa. Já ouviram falar essa expressão? Performático, performar.
Houve uma época que estava muito em moda essa palavra, principalmente na internet. Vamos ver o que é isso. A palavra é performativa, ou seja, ela cria ou transforma a realidade. Quando um juiz fala que uma pessoa está condenada ou alguém está condenado, está realizando um ato jurídico, não apenas informando algo. Então ele cria uma realidade ao falar. Qual é a realidade que ele cria ao pronunciar que alguém está condenado? Ele está classificando essa pessoa como culpada e está provavelmente designando a pessoa para o encarceramento, para a perda da sua liberdade. Então, a fala, ela cria a realidade. Vejam Kardec. Qual foi? Essa vocês vão saber. Quer ver? Quando Kardec começou a codificação, qual foi a palavra que ele criou que não existia? Qual foi a palavra? Alguém falou? Hã? Espiritismo. Perispírito também. Mas logo no início, o que ele disse? Está no início, na introdução dos livros de Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, por exemplo. Para coisas novas, palavras novas. Então já existia espiritualismo. O que ele fez? Ele criou a palavra espiritismo. Então com isso ele criou todo um novo campo de conhecimento, todo um novo campo de ciência, filosofia, religião. Então a palavra, ela estabelece uma realidade. E como é que isso é importante a gente saber para que é importante? O que a gente diz para o outro, especialmente crianças e adolescentes, para eles é uma realidade. No caso do ser em desenvolvimento, as palavras formam a identidade, a autoestima e o senso de valor. Exemplo, quando eu digo para uma criança ou para um jovem, você é burro, nunca acerta nada, só dá trabalho, é um inútil, eu estou criando para aquela criança, para aquele jovem, uma realidade. Ele vai se identificar com isso e vai se achar exatamente do jeito que a gente está descrevendo. Então a palavra, ela cria a realidade dentro do outro também, não só de uma maneira abstrata. Assim como é importante a gente dizer, você é importante para mim, estou orgulhoso de você, está tudo bem, erros fazem parte, eu te amo. Com as nossas palavras, a gente faz com que a pessoa acredite numa determinada realidade. E isso, gente, é o que mais aparece dentro da clínica de quem trabalha com saúde mental. Muitas vezes, pessoas marcadas por aquilo que ouviram. Hoje a pessoa está com 60 anos e está impactada com alguma coisa que o pai ou a mãe disseram lá atrás quando era criança, e aquilo grudou de uma tal maneira, afetando a autoestima da pessoa, que a pessoa, quase 60 anos depois, às vezes a criança ouviu aquilo quando tinha 8 anos, 10 anos, 50 anos depois aquilo ainda atormenta, e a pessoa vai para terapia para conseguir se livrar daquela criação que foi feita através da linguagem. Agora a gente vai falar, mas antes de falar de comunicação não violenta, alguma dúvida? Querem perguntar? Essa coisa do performático aqui ficou bem entendido? Então, cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, principalmente em relação aos jovens e às crianças. Comunicação não violenta. Já ouviram falar de comunicação não violenta, eu acredito, né? Ela vem sendo muito falada também. O que é comunicação não violenta? É uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até com a gente mesmo. A CNV, que é comunicação não violenta, nos convida a parar, respirar e escolher palavras que conectem em vez de separar. Quais são os elementos da CNV? Observação dos fatos sem julgamento, foi o que eu expliquei lá atrás dos elementos do dizer. O que eu estou vendo e ouvindo sem acrescentar a minha opinião? Isso é observação. Então, dá um exemplo. Em vez de falar, chegou atrasado, você é um irresponsável, porque isso já contém um julgamento, como é que a comunicação não violenta sugere que a gente faça? Você chegou 30 minutos após o combinado. Então, isso é um fato, sem julgamento. Quando a gente for conversar, então, com uma pessoa, a gente falar aquilo que a gente observa
procurando não acrescentar um julgamento de valor em cima daquilo que está sendo observado. Depois a gente fala do sentimento, como é que isso afeta a gente. Como é que eu me sinto em relação àquilo que eu observei? Me sinto preocupado, fico triste. Então, olha, você chegou 30 minutos após o combinado. Quando isso acontece, eu me sinto preocupada. No Rio, por exemplo, os pais passam muito por isso, né? Não sei, aqui em Valência provavelmente também, quando o filho, adolescente, combina o horário, mãe, pai, eu vou chegar a tantas horas, e meia hora depois não chega, a gente já fica achando que aconteceu alguma coisa, né? Então, você chegou 30 minutos após o combinado. Eu me senti preocupado, eu fiquei muito aflita. Então, veja, observação e sentimento. Necessidade, o que é importante para a gente? Qual o valor que está sendo afetado? Eu preciso de consideração, de confiança. Então, quando você faz isso, a confiança que a gente tem entre nós fica abalada. Eu me sinto desconsiderada, porque sendo sua mãe, você sabe que eu vou ficar preocupado, se for um contexto de pai e filho, por exemplo. E, por fim, um pedido claro e viável. Devemos solicitar especificamente e nos baseando em ações concretas o que queremos da outra pessoa. Exemplo, você poderia me avisar quando for atrasar? Quer dizer, a gente faz o pedido de uma forma concreta. Então, aqui eu trago 2 exemplos. O primeiro, o diálogo entre uma mãe e um filho pequeno. Meu filho, quando você deixa os brinquedos pela casa, observação do fato, eu fico zangada, estou externando meu sentimento. Entenda que os cômodos precisam estar livres para que a gente possa caminhar sem tropeçar em algo. É a necessidade. Preciso que você guarde os seus brinquedos assim, evitamos acidente. Aí está o pedido. Agora, é claro, gente, isso aqui está numa linguagem acadêmica, né? A gente não fala assim com criança. Mas isso aqui está no livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta. Ele dá vários exemplos ali, eu tirei do livro dele esse exemplo. E esse outro também. Por exemplo, uma conversa em família. Nesses tempos de polarização política que a gente vem vivendo, de 2018 para cá, principalmente, vocês devem ter vivenciado isso. Briga em grupo de família, briga em família, na casas espíritas, não sei aqui no Lar Memei, mas muita casa houve racha, o pessoal saiu, tudo por causa de política e pela incapacidade de se sentar e conversar sobre, né? Então, esse exemplo ilustra isso. Então, falar sobre política nessa casa deixa você alterado e irritado. É uma observação de um fato, se isso acontece numa família. Eu fico receoso e triste com isso. Estou externando meu sentimento. Pois deveríamos conversar sobre o tema apresentando os nossos pontos de vista. Ainda que eles sejam contrários, eu gostaria de entender o seu posicionamento. Olha a necessidade. E seria ótimo se você me escutasse. Termino com um pedido. Então, imagine se nessa polarização a gente tivesse a oportunidade de sentar com a pessoa que pensa diferente da gente, se desarmar para escutar verdadeiramente e procurar, então, ir alternando os argumentos, não para um concordar com o outro, porque esse é outro erro que a gente comete na comunicação. A gente quer convencer o outro, a gente quer que o outro acredite no que a gente acredita, a gente quer que o outro pense no que a gente pensa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender a argumentação, o pensamento do outro, para a gente, então, argumentar e a pessoa poder entender o nosso também. Aqui eu vou passar, nós vamos parar para fazer um intervalinho, e eu vou passar na segunda parte para Jesus, né, para a parte do Evangelho. Mas deu para ter uma ideia, dentro da psicologia, o que é a comunicação? Agora, é aquilo que eu falo para vocês, não é burocratizar a nossa comunicação, mas nós nos tornarmos mais conscientes nas nossas interações no dia a dia, quando a gente for hoje para casa, a gente se tornar mais consciente desse processo, para nos apropriarmos mais. E o que é principal, gente, nós nos desarmarmos no sentido de nos abrirmos ao outro com verdadeira curiosidade. Vou dar um exemplo, que eu vou jogar a bomba e a gente corre para o lanche para conversar lá no lanche. Vou dar o exemplo da questão da legalização ou da descriminalização do aborto. Quando você fala desse tema no âmbito religioso, não é só no âmbito espírita, não. As pessoas não querem nem conversa, as pessoas não querem nem diálogo.
Tem instituição espírita que nem abre espaço para se conversar sobre isso. Como se nós não pudéssemos conversar sobre tudo. Aquilo que a gente não conversa, que a gente joga para debaixo do tapete, é o que nos afeta. Porque fica escondido, ninguém fala nada. Então a questão da descriminalização do aborto ela é tão difícil, por quê? Porque os religiosos querem que aqueles que não são religiosos acreditem naquilo que a gente acredita. Pare para pensar se não é assim. Então nós acreditamos, porque nós sabemos que o espírito preexiste ao corpo, né? Então a gente existia antes de nascer, que a gravidez muitas vezes ela foi planejada, que aquele ser espiritual que está ali dentro daquele corpo em formação, aquele espírito ali muitas vezes está ciente de muita coisa que está acontecendo ali, que a pessoa quando provoca um aborto, ela vai ter consequências em relação a isso. Isso tudo nós acreditamos porque somos espíritas. Mas imagine uma pessoa que é ateia, uma mulher que não acredita em Deus, não acredita em espírito, como tem muitas pessoas assim. Então, o raciocínio dessa pessoa é diferente do nosso. Então, quando nós vamos falar sobre descriminalização do aborto, a gente vai para a discussão querendo que o outro acredite naquilo que a gente acredita. Vai dar certo isso? Não. Não vai dar certo. E é assim que nós vamos fazendo os embates das questões difíceis, seja no campo religioso, seja no campo da sociedade de uma maneira geral. Então vamos parar um pouquinho, vamos lanchar e depois a gente vai ver a contribuição aí de Jesus e do Evangelho.